palavra que fala sobre abrace a correção divina. Abrace a correção divina. E nós podemos até dizer o seguinte, que nós temos problemas dos mais variados e queremos falar um pouco sobre os problemas dos homens em geral, o problema da humanidade e a necessidade de abraçar a correção do Senhor. Por isso dissemos a correção divina, a correção que Deus tem. Não existe uma resposta certa e absoluta sobre o problema do ser humano. A Bíblia diz que o Senhor trata com cada um de nós, Ele trabalha na sua igreja, mas trabalha na individualidade de cada um. E nós bem sabemos, como diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, desde a criação do mundo e da criação do homem, Deus separou o homem para o glorificar. Nós fomos feitos para adorar o Senhor, para glorificar e ter comunhão e intimidade com Deus. Quando Deus fez o homem, a primeira coisa que Deus diz no livro de Gênesis, capítulo de número 2, se nós formos adentrar para a história da Bíblia, vamos abrir, se você puder, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, Gênesis 2, 7, diz assim a palavra do Senhor: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Mas no Gênesis 2,15, nós temos uma palavra dada aqui ao homem, antes mesmo de formar a sua esposa, ou a sua auxiliadora Eva. Gênesis 2,15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar, para o lavrar, ou seja, para trabalhar. Então Deus deu o primeiro serviço ao homem, Deus deu trabalho ao homem, disse para ele que ele tinha que trabalhar, mas disse também que ele tinha que guardar. Deus colocou para guardar. Por isso que ali a Bíblia fala que nós vamos prestar contas daquilo que Deus nos confiou, nós vamos prestar conta daquilo que Deus colocou em nossas mãos, os talentos, a nossa vida, a nossa casa, a nossa esposa, filhos, tudo isso, querendo ou não, nós vamos prestar contas diante do Senhor. Mas nós observamos em Gênesis que desde o início da criação, Deus tinha dito a Adão que ele deveria guardar o jardim do Éden. Mas a palavra do Senhor diz, no próprio livro de Gênesis, que já havia um inimigo, porque quando diz que ia guardar de quê? Deus não tinha dito nada a Adão sobre Satanás, não tinha dito nada a Adão sobre os anjos caídos, mas Deus o coloca e diz para ele que ele devia trabalhar, ou seja, cuidar da terra, e deveria guardar aquilo que Deus o confiou. Então, se ele guardava, se ele disse, Deus disse que ele deveria guardar, significa que haveria alguma coisa que precisava ser guardado de alguém ou de alguma coisa, mas mal sabia Adão que era Satanás ou Lúcifer, que era um anjo de luz, e agora ele é o inimigo, o arqui-inimigo do Senhor. Então Satanás, na sua astúcia, entra na serpente, todos conhecem, e ali houve a primeira sessão espírita, e ele induz a Eva e a Adão para que ele pecasse, dizendo que se ele conhecesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos iam ser abertos, e eles seriam como deuses, como Deus. E então, enganado, Eva come da fruta proibida, que revela o conhecimento do mal, porque o bem ela já vivia, deu ao seu marido, mas agora chega a primeira prestação de contas. Em Gênesis capítulo número 3, nós encontramos então Deus procurando o homem, dizendo: Adão, onde tu estás? E nós vamos ver que nessa busca do Senhor a Adão, ele disse: Senhor, eu tive medo, por isso eu me escondi. E Deus então, na conversa com Adão, Adão descobre que estava nu, e na transferência de conversa, quem te disse, Adão, que você estava nu? O que aconteceu? Ele diz, então, ele transfere agora um problema, e eu queria que você pensasse muito sobre a transferência de problemas, e o que nós vivemos em relação a isso.
a transferência de problemas que nós podemos estar transferindo responsabilidades nossa para os outros, daquilo que Deus nos confiou, daquilo que Deus tem falado conosco. Então, nós temos que tomar cuidado com as transferências de responsabilidade daquilo que Deus está nos confiando. Então, em Gênesis capítulo 3 em diante, nessa pergunta ou nesse diálogo entre Deus e Adão, ele diz que a mulher que tu me destes, e como se não bastasse, ele então, indagado ali, a mulher primeiro culpa a serpente, e depois Adão culpa a mulher, mas Deus havia falado com o homem, e esse princípio, ou essa situação ainda nós estamos encontrando nos dias atuais, como se fosse hoje, uma transferência de responsabilidade, que nós precisamos ter, e estamos transmitindo para outro. Isso tem causado um caos na sociedade moderna também, transferência de responsabilidade de pais para filhos, de homens para mulheres, e aquilo que a mulher deveria fazer não está fazendo, aquilo que o homem deveria fazer não está fazendo, e há uma transferência, culpando o outro que é mais fácil. E o que eu queria compartilhar com você, que nisso tudo, para encontrar os problemas da nossa vida, nós precisamos ajustar a nossa vida com Deus, nós precisamos ouvir o Senhor, e hoje nós temos a oportunidade de ser guiados pela ação do Espírito Santo. Mas eu quero lembrar que no início da criação, Deus soprou sobre Adão o espírito, o fôlego de vida, e eu quero lembrar a você, que quando Deus formou o homem, primeira coisa que ele fez, ele formou o corpo do homem, tornou ele uma alma vivente, e colocou nele o espírito. Então havia um espírito primeiro, depois o Senhor assopra sobre a obra de suas mãos, ele se torna uma alma vivente. Mas com a queda do homem, ou seja, com a situação da queda do homem e a questão do pecado adâmico, vamos dizer assim, o que ocorreu foi que o homem então perdeu a sua essência. Agora ele morreu, ele morre espiritualmente, ele passa então a ser uma alma vivente habitando num corpo, e essa alma, a alma do homem caído, ela é pecaminosa por si, porque ela quer satisfazer os seus prazeres, os seus desejos, por isso que entra a sensualidade, a sedução, e tudo aquilo que é pecado, que o homem veio enraizado com isso, então ele criou algumas coisas na sua mente, na sua vida, que ele perdeu o seu estado original, e precisa haver uma inversão, e essa inversão nós, cristãos, chamamos de um novo nascimento. O homem precisa nascer de novo, e esse nascimento ele é feito quando se entrega a vida para Jesus Cristo, e esse nascimento é confirmado no batismo das águas, e esse nascimento é confirmado também com o batismo do Espírito Santo. Então, quando o homem nasce de novo, o homem então recebe então o Espírito Santo. Então os problemas do homem está muito a ver com o que nós estamos lendo. Hebreus 4:12, nós vamos ver, e 1 Tessalonicenses 5:23. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma, do espírito, a divisão da alma, do espírito, agora fala do corpo, juntas e medulas, e é hábita para discernir as intenções, ou seja, os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela não só nos sonda, mas ela nos instrui, e através do Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o que eu quero compartilhar com você, que houve uma inversão com a queda, houve uma morte e precisou desse novo nascimento, mas esses comportamentos estão enraizados, que nós chamamos de estrutura de hábitos. Nós criamos hábitos, e é fácil entender sobre hábitos, e mudança de hábito, ou mudança de paradigmas, ele é muito difícil. Só que nós criamos com a queda do homem, o homem adâmico, o homem carnal, o que nós chamamos de hábitos fugitivos. Desde Adão até os dias atuais, nós chamamos de hábitos fugitivos.
Atos fugitivos são aqueles que nós queremos justificar um erro que nós cometemos. Atos fugitivos é tentar transferir a outro aquilo que é de nossa responsabilidade. Atos fugitivos é tentar dizer que o outro fez aquilo que você poderia ter evitado, ou poderia ter evitado de ter causado. E eu quero te dizer que atos fugitivos tem a ver também, não só com o homem espiritual que quer que nós sejamos, mas também com a formação do nosso caráter. Porque o caráter do homem sem Deus, ele passa por grandes dificuldades, mas quando ele está então unido com Cristo, ele vai lutar para que ele tenha um caráter cristão, segundo as palavras do Senhor e os seus ensinamentos. Mas nós encontramos aqui na palavra de Deus, voltando-se para a estrutura espiritual, que este homem então, que agora era um homem carnal, entregou a sua vida a Cristo, ele então começa a viver um homem espiritual, e onde nós dizemos que entra essa luta entre a alma, o espírito do homem e o Espírito Santo. A alma, ela quer esses desejos a todo tempo, e nós precisamos refrear, e precisamos tentar a todo tempo ter esta vitória. Um dia foi dito neste altar, sobre a lei do pecado que habita em mim, mas também a lei da graça, que me dá a opção de escolher. Mas, o que temos visto muito, é uma certa transferência de culpa para Satanás, uma transferência de dizer que o diabo fez isso comigo, uma certa transferência para dizer que o diabo induziu. Eu não vou aqui tirar a culpa do diabo, eu quero te dizer que ele é um inimigo. A Bíblia diz que ele é o inimigo, e a Bíblia diz que uma das coisas que ele mais faz é querer enganar. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Se podemos dizer que o diabo tem uma filha, a sua filha chama mentira, mas a palavra do Senhor diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Eu não sei se você lembra disso. Balaão foi chamado para profetizar contra o povo de Israel, e quando ele foi profetizar, ele era, nem sei se era um profeta, se ele era um bruxo, não entendo direito o que era Balaão, mas ele foi chamado para ganhar um dinheiro para amaldiçoar Israel. E a Bíblia diz que ele subiu no alto do monte, e quando foi amaldiçoar, o Senhor não permitiu, porque não vale encantamento sobre Israel. Amém? Aquilo que Deus abençoar, ninguém pode amaldiçoar. E ele então muda para o outro lado. Vou tentar amaldiçoar daqui. Levantou as suas mãos para amaldiçoar o povo de Israel, e saiu boca de bênção sobre o povo de Israel. Escute aqui uma coisa, estou tentando te dizer, e é motivo de você dar glória a Deus. Se você acha que alguém pode amaldiçoar de você, se Deus não permitir, isso não vai acontecer, que a Bíblia diz que Balaão por 4 vezes foi amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus colocou palavra de bênção na vida dele. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus quer abençoar, ninguém. A Bíblia diz que o diabo vem como um leão procurando alguém que quer devorar, mas eu quero te dizer que uma das estratégias do leão não é primeiro rosnar, não é primeiro fazer uau, ele vem sorrateiramente, vem bem devagar. Eu quero te dizer então que antes do leão vir, nós temos ao nosso favor o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor e Ele é o seu Deus, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso acreditar que eu estou diante de uma igreja que gosta de dar glória a Deus, aleluia, oh glória. Então 1 Tessalonicenses 5:23 diz sobre a alma, o espírito, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe isso aí, e Deus agora quer mexer nisso aí. E como que Deus mexe com a nossa estrutura? Eu quero te dizer que o Satanás sim é um inimigo, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos deu autoridade contra toda e qualquer investida de Satanás. A Bíblia diz que no nome de Jesus ele tem que submeter. A Bíblia diz que eis que eu vos dei autoridade para pisar serpente, escorpiões, e mal algum vos causará dano. E talvez você está assim, mas por que eu estou passando por isso? Eu vou tentar te dizer agora. O que é de Satanás, Deus vai te dar orientação, vai dar um discernimento, vai levantar alguém, vai desfazer as obras contrárias, mas tem coisa que eu quero compartilhar com você,
que nem tudo é Satanás. Às vezes Satanás fala assim: puxa vida, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu, e nem sempre é. Eu posso até lembrar de Davi. Vamos falar de Davi. Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, deixou de ir para a batalha, subiu no seu palácio, olha lá embaixo, vê Betseba tomando um banho, e ele então peca. A Bíblia diz que ele então pede para trazer Betseba a ele. Eu começo até a entender que o pecado dele nem foi lascívia em si. O primeiro pecado de Davi foi que ele era rei. Ele achou que ele podia todas as coisas. Ele achou que tudo estava ao seu poder. Eu acredito até que excesso de poder fez Davi fazer isso. Então o primeiro pecado dele não foi lascívia, foi o seu desejo de controlar, de manipular, de controlar tudo que ele queria. A Bíblia diz que ele desejava, ele tinha, mas nesse momento acontece algo com ele, ele então tem que fugir e vai em fuga, morar em caverna com homens maus, os valentes que se tornaram dele depois. Ou seja, ele foi aprender, ele foi ser trabalhado em uma área que Deus queria trabalhar com ele. Se nós pensarmos em Paulo era cheio de prepotência, cheio de poder, e a Bíblia diz então que ele teve que cair com o seu rosto em terra, ficar 3 dias sem ver, sem comer, para Deus falar com ele. O que estava acontecendo? Não era o diabo nem com Davi, não era o diabo nem com Saulo de Tarso. E podemos pegar Pedro, que andava com o Senhor. Pedro diz o seguinte: olha, Senhor, eu nunca vou te negar. E a Bíblia diz então que Pedro nega o Senhor. Então significava que precisava ser alguma coisa tratada. Isso que eu quero compartilhar com você. Deus estava querendo fazer uma correção na vida de Davi, na vida de Moisés, que ficou 40 anos trabalhando para sair do deserto. Podemos falar de Saulo de Tarso, e podemos falar de outros homens da palavra do Senhor. E talvez você está vivendo uma situação e achando que é o diabo que se levantou, e Deus está querendo corrigir alguma coisa na sua vida, na minha vida também, porque o Senhor nos ama e quer nos corrigir a todo tempo. Então eu quero te fazer um convite: aceite a correção divina, abrace a correção divina, tome isso como uma correção, porque o diabo, o pastor tem autoridade no nome de Jesus, você tem autoridade no nome de Jesus, nós temos autoridade no nome de Jesus, mas quando é a correção de Deus, ninguém pode intervir. E se você aceitar a correção do Senhor, se você aceitar o abraço do Senhor que está corrigindo você, porque a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, Ele nos guia a um caminho que é útil, do qual nós devemos andar. Diz também a palavra do Senhor, eu quero compartilhar isso com você. Deus tem a sua maneira de trabalhar, Deus tem a sua maneira de agir, e Ele usa mecanismo, ou seja, um arsenal de situações para nos moldar em alguma coisa, para mexer conosco, para realmente nos corrigir. E eu quero te dizer uma coisa: nós não podemos correr de Deus. Se você está querendo correr de Deus, e Deus chamou você, e você é filho de Deus, Deus vai fazer alguma coisa com você. E eu só por perguntar, quantos aqui são filhos do Senhor? E se você é filho, eu quero compartilhar algo com você, se você entender isso, e eu entender isso, e nós vivemos isso, nós vamos agilizar o processo de Deus, sobre esse motivo de Deus querer que nós tenhamos uma correção, para que sejamos filhos segundo a vontade dEle, e alcançamos pela fé as suas promessas, e as vitórias que tanto desejamos, na nossa casa, na nossa vida. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 5. Antes eu quero voltar um pouco, eu quero falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 a 4. Eu queria te mostrar uma coisa também na vida de o apóstolo Pedro. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E se retivestes parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes ao homem, mas mentistes a Deus. Eu estou querendo te mostrar aqui que não foi Satanás. Deus está dizendo aqui, você sabe da história que Ananias e Safira morreram, mas eu quero lembrar você aqui que a ação do diabo
não isenta o homem de responsabilidade. Se você sabe e conhece a palavra, mesmo que o diabo haja contrário, Deus não poupou a responsabilidade do homem das consequências desse pecado. Por isso, quando nós abraçamos e entendemos que há uma correção do Senhor para as nossas vidas, nós entendemos que é preciso ter obediência para alcançar aquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 10, nós vamos ver sobre abraçar a correção divina no sentido de filhos de Deus. E você disse que você é filho. E diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante: e já vos esquecestes da argumentação, da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou te dar nada mais pesado que você não pode suportar para que eu venha corrigir você. Eu não vou colocar fardo nenhum que você não pode suportar. Eu não estou colocando nada daquilo que eu acho que você pode. E ele continua dizendo: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Então, se você um dia entregou a vida para Jesus, você é filho do Senhor, e como filho ele pode açoitar. Açoitar é vara, é corrigir, como um filho que ama. E às vezes chega a um ponto que pode ser que um pai tenha que bater num filho, mas Deus não queria fazer isso, o pai não quer fazer isso. Lembro que a primeira vez que eu encostei a mão dos meus filhos, eu chorei. Eu não sabia quem doía mais, se era eu ou se era ele que tinha apanhado. Então, Deus também não gosta de nos ver açoitando, mas a Bíblia diz que então, se for preciso, Ele vai fazer isso. Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus traça um caminho. Deus quer nos corrigir e Ele vai nos mostrando um caminho. Se você for obedecendo as pequenas coisas que Deus vai fazendo com você, e esses sinais eles vão te dando em pequenas porções, se você, nas pequenas coisas, se você não ignorá-las e vivê-las e obedecê-las, Deus vai poupar você de não sofrer coisas maiores. Por quê? Eu vou te dar um exemplo muito interessante que eu vivi esses dias. A minha filha, quando chamava a atenção dela, ela arruma uma tosse e faz vômito. Ela chega a fazer vômito e quer chamar a atenção. Ou seja, ela já faz isso desde 2 anos e meio de idade, por aí, já está com 3. Então eu descobri que isso que ela está criando é um gatilho fugitivo. Ou seja, ela está com a estrutura de hábito desde criança, por causa desse pecado adâmico, que já vem ensinando ela a fugir. Então, qual que é a reação que, como pai, eu tenho que fazê-la? Eu tenho que educá-la, e às vezes falar um pouco mais rígido, e a mãe também, para que ela não regozije, ou seja, não coloque para fora, não chame tanta atenção. Estou ignorando para que ela acorde. Então isso tem funcionado. Só que se for necessário, eu tenho que chamar mais atenção ainda. Pare agora, para que você está fazendo isso? E se eu deixar ela criar um hábito fugitivo, quando ela vai crescer, qualquer atividade que ela for fazer, ou dificuldade que ela vai ter, ela vai querer virar as costas e fugir da sua responsabilidade. E o que o Senhor quer nos abraçar e nos corrigir, e quiser para que nós venhamos a assumir as nossas responsabilidades desde criança, porque Deus não quer meninos espirituais, o Senhor quer homens e mulheres tementes a Ele, que assumam as suas responsabilidades, que não transfiram como Eva transferiu, como Adão transferiu e que outros têm feito. Por isso nós somos nova criatura, somos filhos de Deus, e como filhos de Deus há uma correção do Senhor. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, aquele que não quer receber disciplina, não aceita de jeito nenhum, Deus não considera ele como filho. É meu filho, sim, é o seu filho. Mas se não obedece, não manda dentro da sua vontade,
Deus está dizendo isso. Deus considera como bastardo. E ele continua: além do que tivemos, nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os referenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos que vivermos? Porque aqueles que na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então por que Deus nos corrige? Para o nosso proveito. Para que Deus nos corrige? Porque somos filhos. Para que Ele nos corrige? Para que nós não venhamos sofrer. Então o Senhor, Ele vai dando pequenas coisas onde nós vamos corrigir. As coisas estão dando errado por um caminho, repense, por que está dando errado? Onde Deus está tentando chamar a sua atenção? O que Deus está tentando dizer com você? Se existe um problema, aonde Deus quer te levar, aonde Ele quer te guiar? Senhor, por que isso está acontecendo? Talvez seja uma pergunta difícil para uma pessoa, mas comece a obedecer as pequenas coisas, faça teste com o Senhor, faça prova com Ele, seja obediente a Ele, pequenas coisas, grandes coisas, e mais rápido você vai sair do problema que você pode estar vivendo. Um desses jovens diz, né, aceita que é melhor, né? O jovem diz isso, aceita que é melhor, aceite a palavra do Senhor, porque é bem melhor. E continua ainda em Hebreus capítulo 12, versículo 11 em diante. Na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, não parece ser de alegria. Ninguém gosta muito de ser disciplinado, de ser corrigido, senão da tristeza. Mas depois produz um fruto o quê? Pacífico. Deus, obrigado. Eu não entendi que o Senhor me amava. Deus, eu não entendi que o Senhor queria cuidar de mim. Eu não entendi. Às vezes, para um pai é difícil falar assim: você não vai, não vai, você não vai, você não vai sair hoje, não vai. Ah, mas eu vou, todos nós já enfrentamos isso como pai. Aí aquele abençoado dia, que você não deixou de sair de jeito nenhum, talvez não aconteceu nada, mas porque você disse, ficou no seu coração, você nem sabe, pode ter tido um grande livramento de Deus, e no outro dia talvez, a pessoa tenha uma notícia ruim, e descobriu que foi ótimo ter obedecido o Pai. Às vezes, irmãos, Deus nos surpreende, às vezes, e sempre, Ele está dizendo, que talvez a correção na hora seja motivo de tristeza, não seja motivo de alegria, mas Ele disciplina e corrige aquele que Ele ama, porque é para o nosso bem. E Ele continua, depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O que é isso? A situação deixou-se abalado, fraco, você não esperava, mas Ele continua. Mas depois disso tudo, fazei veredas direitas, ou seja, caminhos certos, não busque repetir os erros, para que o que banqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, ou seja, não desvie nem para a esquerda, não desvie para a direita, anda nos caminhos certos do Senhor. E Ele continua, segue a paz com todos e a santificação a quem sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você como filho, às vezes nós passamos por situações tão difíceis, tão delicadas, que não conseguimos achar uma solução, e estamos na correção do Senhor. Então abrace a correção do Senhor. Deus, aonde o Senhor quer me levar? Não é porque, Deus, como o Senhor quer me guiar? Onde que eu tenho que te obedecer? Senhor, onde eu preciso consertar? Deus, eu não estou conseguindo ver, me mostra, Espírito Santo, onde eu estou errando, Espírito Santo, me ajude a ver, me ajude a caminhar, me ajude, me guia. A tua palavra diz que o Senhor me guia, Senhor. O Senhor está fazendo isso comigo. Se for teu adversário, o Senhor repreende, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que o Jó foi cercado com a cerca de sebe, né? Jó foi cercado com a cerca de sebe. Nós somos cercados pelo Senhor, querido.
Então nem tudo é o adversário, é o Senhor nos moldando, é o Senhor nos conduzindo, é o Senhor nos fortalecendo, é o Senhor nos revelando a sua vontade, a sua graça. Alguém diz assim: é só começar a fazer a obra de Deus que o inimigo levanta. Irmãos, é só por um tempo, porque às vezes não é o inimigo, é Deus trabalhando em você, é Deus ajustando a sua vida, colocando as coisas em ordem, para que você venha estar no centro da vontade do Senhor, que você possa realmente dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E ele continua: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela sejam contaminados. Ou seja, além de não aceitar a correção, fica amargurado, sofrendo, achando que Deus não te ouve, que Deus não te entende. Muito pelo contrário, Deus está dizendo: eu vou corrigir você. Assim como o oleiro tem direito pelo vaso, eu vou moldar a sua vida, eu vou modificar você, eu vou transformar você, e você vai ver depois que isso vai passar, e você encherá de alegria. Amém? Eu quero orar por você. Eu não sei quais os problemas que você está enfrentando, eu não sei como está a sua vida. Eu quero te dizer só uma coisa: você não pode correr de Deus. Você está nas mãos do Senhor. Abrace essa correção divina. Abrace. Alex, você me ajuda aqui no louvor?